Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Sabe Tudo. Se inscreva no nosso canal e também siga o meu blog. Eu sou Maria Luísa e espero que vocês estejam preparados para mais uma aula de História. Essa será a nossa aula número 2 de História e vamos falar sobre a modernização do ser humano no período Neolítico. Como tópicos, vamos falar sobre a Idade dos Metais e o surgimento das cidades. Sobre a Idade dos Metais, temos uma breve explicação sobre o que foi a Idade dos Metais. Vamos ver. Até a invenção da metalurgia, os povos fabricavam objetos com pedras, ossos e madeiras, como vimos na aula anterior. Então, eles só começaram a usar os metais na construção de ferramentas há 7.000 anos atrás, uma pequena faixa entre o Egito e a Índia. Bom, o uso de metais trouxe inúmeras vantagens, isso é claro, pois os povos finalmente podiam fabricar utensílios afiados e resistentes, duradouros. Bom, as armas elas iam se tornar também mais potentes, então, consequentemente, elas aumentaram a eficiência na caça e na pesca. Bom, apesar de ter começado o uso de metais, continuaram a ser fabricados objetos com pedras, ossos e madeira. Não deixou de ser fabricado. A idade dos metais é dividida basicamente em 3 períodos, que é o período do bronze, do cobre e do ferro. Bom, o primeiro metal a ser utilizado foi o cobre. Bom, ele começou há 7.000 anos atrás, quando começou a ser utilizada a metalurgia. Mas ele era um metal muito molinho, então era somente usado na construção de estatuetas, como nessa daqui de um faraó, que é Egito, e também não na fabricação de armas. Eles não eram usados na fabricação de armas, só em enfeites de casa, etc. Depois, 2.000 anos depois, foi descoberto, o bronze. Ele começou a ser utilizado finalmente na construção de armas e ferramentas e muitos outros objetos. Muitos povos, como os egípcios e os mesopotâmicos, eles se tornaram uma potência militar da época, graças ao conhecimento do uso do bronze. Aqui temos alguns exemplos de facas e espadas na época do bronze. Eram muito usados em guerras e etc. Bom, mas consequentemente começou o uso do ferro. Porém, ele era muito raro no começo. Ele só começou a ser usado de verdade em 1500, quando foi descoberto que o ferro misturado com o carbono ou o manganês, que são produtos químicos, substâncias químicas, produziam ligas bastante resistentes. Bom, com o ferro foi possível produzir armas muito duradouras e também foi possível aperfeiçoar instrumentos agrícolas e criar outros tipos de ferramentas, como o alicate, que foi bastante útil na época. Bom, na mesma idade que o cobre, bronze e ferro, também surgiram as primeiras cidades. Bom, basicamente, elas surgiram devido à agricultura. Bom, a agricultura permitiu que as sociedades produzissem mais alimentos. Então, vamos ver uma lógica. Consequentemente, como tinham mais alimentos, a população humana cresceu muito mais rapidamente. Então foi necessário ampliar as áreas cultivadas e desenvolver técnicas para aprimorar a agricultura e a produtividade do solo. Então, as pequenas comunidades, lembra que eu disse no anterior que os seres humanos viviam em grupos? Esses grupos eles começaram a se unir para construir esses sistemas de irrigação e aproveitar melhor as margens férteis dos rios, porque quase a maioria da população era se concentrada na África Branca e tinha um pouquinho no Oriente Médio. Então, não tinha muitos grandes rios lá. Então, começou quase como uma competição entre os povos. Então, eles decidiram se unir e essa união provocou a formação das cidades. O surgimento das cidades indicava o nascimento das primeiras civilizações, que geralmente eram próximas às margens de rios. Então, elas ficaram conhecidas como civilizações fluviais.
muitas dessas civilizações fluviais, elas existem até hoje, como as cidades egípcias, as chinesas e as indianas. E muitos, ao decorrer do tempo, foram desistindo, não existem mais, como a Mesopotâmia. Ao contrário dos agrupamentos humanos anteriores, que eram pequenos grupos, as cidades tinham duas características básicas, que era a maior divisão do trabalho e a centralização política. E agora nós vamos falar sobre uma dessas características básicas, que é o comércio e a divisão do trabalho. Bom, a maior parte da população eram agricultores ou criavam animais. A construção de sistemas de irrigação e técnicas agrícolas ajudou a população a obter muito mais alimento do que é necessário. Então, esses alimentos de sobra puderam ser trocados com alimentos de outros povos, dando origem ao comércio. Bom, todo mundo sabe, né, a história da matemática, né? Vocês com certeza já devem ter ouvido isto, que as primeiras moedas eram os próprios alimentos. Esse processo é chamado de escambo, né? Bom, os alimentos de sobra, eles serviam como uma forma de pagamento, forma de salário, para outros trabalhadores que não eram nem agricultores e nem criavam animais, que eram os médicos, soldados e etc. E servia também como uma forma de pagamento contra pessoas que também não eram agricultores e nem criavam animais, nem eram médicos, nem eram soldados, que eram os artesãos, os que produziam cerâmicas, tecidos, né, que eram as famosas roupinhas. A necessidade de melhorar a produtividade do solo agrícola e a divisão do trabalho também levaram as comunidades neolíticas a produzir uma importante técnica, que é a aração do solo. Espero que você saiba o que é isso. A aração do solo é a técnica de cuidar do solo para que ele seja agilizado e preparo para o cultivo. Essa técnica é usada até hoje. E uma das importantes consequências do resultado do surgimento das cidades foi a escrita. Ela se desenvolveu por volta de 4.000 a.C. e desenvolveu vários fatores, como a necessidade de contabilizar os produtos, o levantamento de estruturas de obras, como se fosse uma planta de obras, digamos assim, a necessidade de contabilizar a população, os impostos, etc. Bom, a primeira escrita que surgiu na Mesopotâmia, que é a escrita cuneiforme, que é essa daqui da imagem. Ela foi a forma de escrita mais antiga. Bom, nossa aula chegou ao fim. Obrigada pela compreensão. Siga o nosso canal e o nosso blog, que é este aqui. Na próxima aula nós veremos o povoamento da América. Espero que vocês tenham gostado. E bye bye!